Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, fazendo uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus e a nossa vida. E estamos num pensamento a respeito das formas ou as maneiras como Deus fala conosco, como nós podemos ouvir a sua voz e a sua orientação. E hoje nós vamos falar que Deus, ele fala através da Bíblia, através da palavra de Deus. Deus, ele fala conosco através do Espírito Santo para revelar a si mesmo, seus propósitos e seu modo de agir. Já aprendemos isso. Talvez as perguntas no seu coração, como Deus fala conosco, ou como Deus pode falar comigo? Como eu posso saber que Deus está realmente falando comigo? Ou como pode ser mais real e pessoal Deus para mim? Estamos refletindo a respeito, então, dessas maneiras que o Senhor usa para falar conosco. Uma delas é por meio da sua palavra. O Espírito da verdade é que nos revela a verdade da palavra. Ele é que traz luz para nossa mente e para o nosso coração a respeito daquilo que estamos lendo na palavra. Se o Espírito não traz a revelação, não traz luz a respeito daquele assunto, então são apenas palavras. Então, quando o Espírito de Deus dirige a nossa atenção a uma verdade da palavra de Deus, nós devemos fazer o quê? Eu tenho o costume de escrevê-la e meditar a respeito dela e como ela pode ser aplicada em minha vida. E isso faz com que a gente ajuste a nossa vida, então, a esta verdade que nós estamos aprendendo a respeito de Deus, ou até mesmo a respeito de nós mesmos, da nossa conduta, do nosso caráter e daquilo que estamos fazendo, porque a palavra de Deus, ela é um espelho, como nós aprendemos anteriormente. Então, ela mostra realmente quem nós somos de dentro para fora. Devemos, então, ficar alertas, observando os meios pelos quais em nossa vida Deus possa ser ou fazer durante o nosso dia, conforme esta descoberta que acabamos de fazer na sua palavra. Quer dizer, eu tenho uma revelação de Deus a respeito da palavra, um princípio, um mandamento, uma ordem, uma advertência, um conselho, uma instrução. Então, eu tenho que observar como Deus quer usar esta verdade para, de alguma forma, me conformar àquilo que Ele tem para mim. João capítulo 10, versículos de 2 a 4, nos declara assim: as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz. Exatamente da mesma forma, quando Deus lhe falar algo, você reconhecerá que é a sua voz e o seguirá. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela descreve a revelação completa de Deus à humanidade e seu plano eterno para cada um de Deus. Então, Deus fala com você, fala comigo através da Bíblia. Mas como nós já aprendemos, a pessoa não pode compreender uma verdade espiritual a menos que o Espírito Santo de Deus revele a ela. João 14, 7 nos fala sobre isso. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, quando o Espírito Santo revela uma verdade espiritual da palavra de Deus, ele está se relacionando pessoalmente com a nossa vida. Como vimos, isso também
é um encontro com Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você está tendo um encontro com Deus. A Bíblia, ou Espírito da Verdade, toma esta palavra, revela essa verdade. E o que você faz com esta revelação? Você ajusta a sua vida a essa verdade de Deus. E isso se chama obediência. Dessa forma, Deus atua em nós, mas Deus também atua através de nós para realizar os seus propósitos. O Espírito usa a palavra de Deus, a espada do Espírito, como diz Efésios capítulo 6, versículo 17, para revelar Deus, seus propósitos a nós. O Espírito usa também a palavra de Deus para nos instruir nos caminhos de Deus. Para nós mesmos por nós mesmos, nós não podemos entender as verdades de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Não podemos entender as coisas a não ser que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Então, ajudados pelo Espírito, podemos entender as coisas como nos diz lá, então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então, compreender uma verdade espiritual não leva a pessoa a um encontro com Deus. Esta compreensão é o próprio encontro com Deus. Uma vez tendo Deus, então, falado através de sua palavra, a maneira como você responde a esta revelação desta verdade é crucial para a sua vida. Você tem que ajustar a sua vida a esta verdade. Você precisa também concordar com esta verdade e precisa aceitar que esta verdade se aplica a você. E aí que entra então a obediência a Deus. Então, que você possa refletir a respeito disso, quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Abra sua Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus quer revelar a você os planos e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã.